Fala, meus amigos, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Eu sou o Fábio de Oliveira. Vamos aqui a mais um vídeo, vocês vão acompanhar aí. Bom, será que ninguém consegue refutar? Nenhum ateu respondeu? Bom, vocês vão entender do que eu estou falando. E vamos aqui primeiramente ao comentário do rapaz aqui. No meu vídeo, chega de intolerância, ateu é ameaçado por um grupo religioso. Aliás, esse vídeo está com uma visualização boa acima do que eu recebo geralmente no canal. Geralmente minhas visualizações são poucas, mas esse está indo um pouco acima. Estou feliz pela visualização, mas não pelo que está acontecendo, porque infelizmente é um caso de intolerância de um grupo religioso para um ateu. Ou seja, eles dizem que são perseguidos, mas na verdade sabemos que eles perseguem. Mas vamos lá. O Carlos, o nome do canal dele é Carlos Resposta Cristã ao Ateísmo. Ele colocou um comentário aqui, até foi educado, mas tem um comentário que não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Ele colocou aqui, ó: Oi Fábio, você poderia refutar esse vídeo abaixo? Já pedi para vários ateus, até agora não obtive resposta. Esse vídeo parece fazer sentido. Não, nada a ver, irmão. Aham, muito sentido. Veja se consegue. Se não conseguir, a gente pode pedir para o Francisco Quiumento ou para o Alexandre. Aí ele colocou aqui a URL do vídeo, beleza, eu até respondi. Respondi com a risada assim, não dele em si, caçando dele, mas caçando o quê? Que esse vídeo aí, esse vídeo pô, já está refutado em si mesmo. O problema de fazer vídeo resposta usando o vídeo, no caso o deles, às vezes você toma strike, mas farei pegando os pontos utilizados. O vídeo em questão é esse aqui, gente. Ah, você vai mostrar? Vou ter que mostrar, porque como eu não vou colocar aqui na tela, e eu vou explicar daqui a pouco, o vídeo é esse aqui, ó. A linguagem do código genético, uma prova para o planejamento da vida, doutora Ana Maria Garçom, do canal Desastre Inteligeg. Lá tá Design Inteligente, mas isso eu posso chamar de Desastre Inteligeg. Vou voltar aqui para mim. Bom, o que acontece? Por que eu tive que mostrar? Porque eu não vou pegar o vídeo e colocar aqui, como algumas pessoas fazem, como eu já fiz em alguns, modificando a voz, aquela coisa toda. Mas dependendo de alguns, mesmo modificando, às vezes, não sei qual que é o critério, às vezes o YouTube manda para a pessoa, para o dono do canal, que estão utilizando o vídeo dela. Como se isso fosse o quê? Como se fosse reutilização. Não, você fazer um react, você fazer um vídeo resposta, é a coisa mais normal e deveria ser liberado para todo mundo. Mas infelizmente essa regra ridícula, às vezes ela pega para um, pega para outro, e depende do seguinte, geralmente, porque o Desastre Inteligeg, alguns chamam de design demente, não é ciência, gente, nunca foi, tá? É uma pseudagem que pessoas se utilizam de quê? De apelo à autoridade para dizer que aquilo é ciência, mas não é ciência. O fato, por exemplo, de ter médicos, farmacêuticos e outras pessoas dessas áreas defendendo, como é que eu vou dizer, homeopatia, isso não faz a homeopatia uma ciência. Não, uma pseudociência. Então o que acontece? O fato, por exemplo, de um químico, uma pessoa formada em, vamos imaginar assim, em química, um cara formado em física, acreditar em horóscopo e defender isso, não dá validade ao horóscopo. Então, entendido isso? Então o que acontece? Esse pessoal desonesto, o que eles fazem? Quando eles veem que tem a resposta, ou que eles estão sendo desmentidos, o que eles fazem? Eles vão agir através dessa falha nas regras e vão agir de covardia, vão dar o que? Strike. Infelizmente, então por isso que eu não vou colocar aqui. Mas eu vou pegar os pontos, por isso que eu falei o nome do vídeo e onde está. Quem quiser, só ir lá ver e ver que eu não estou mentindo. Ou então pode baixar o vídeo e assistir para não dar visibilidade para esses caras, beleza? Bom, tem gente que não gosta que o microfone apareça, mas dane-se, vamos lá. Bom, primeiramente, o vídeo começa com o Michelson Borges falando que a origem abiótica da vida é inválida. Bom, o que seria a origem abiótica da vida? Que é o quê? Fatores abióticos, quer dizer, podem influenciar seres vivos no ecossistema. Por exemplo, físico-químico, por exemplo, a pressão, o vento, a água, temperatura, a radiação solar, composição do solo, pressão e outros fatores no ecossistema podem influenciar o quê? Nos seres vivos. O que mais se defende, o que está mais assim, plausível, é a origem abiótica da vida.
como que esses elementos se formaram, há o que? Probabilidades. E há experimentos, certo? Ainda há uma lacuna em relação à origem da vida. Sabe? Lembrando, teoria da evolução não é a origem da vida. Beleza? Teoria da evolução também não é Big Bang. Big Bang também não é origem da vida. São coisas distintas. Geralmente quem estuda um, estuda o outro. Só para deixar bem claro aqui para as pessoas não falarem besteiras por aí. Certo? Mas vamos ao que interessa. Aí ele fala isso. Bom, vamos mostrar uma coisa aqui. O que acontece? Stanley Miller, ele fez um experimento mostrando o seguinte, que dadas as condições da Terra primitiva, há possibilidade de produzir aminoácidos, que é principal para a vida. Existem outros fatores também, mas o que acontece? As pessoas falam, não, porque isso já foi batido. Não, ele não fez só um experimento, ele fez vários experimentos. Então, a origem abiótica da vida, será que ela não é possível? Ele fez um experimento mostrando as condições da Terra primitiva e mostrou que, dados os elementos químicos ali na água, pode se formar espontaneamente aminoácidos, mostrando que não há necessidade de nenhum criador. Então, é possível que essa seja uma das causas? Sim, mas nenhum dos experimentos provou uma mente inteligente ou um Deus por trás. Então já começa aí. Esse vídeo é totalmente refutado, mas vamos aqui ao que eu quero mostrar aqui. Algo a mais, olha só. Isso aqui eu vou deixar esse blog aqui da Unicamp. Olha aqui, Stanley Miller e sua caixinha de surpresas, publicado por Renato Pincel em 2 de julho de 2014. Olha aqui, ó. Stanley Lloyd Miller. Ao ler ou ouvir esse nome, qualquer estudante de química ou bioquímica deve se lembrar de um dos experimentos mais importantes do século XX. Mas antes de morrer, Miller deixou uma caixinha de surpresas que os bioquímicos do século XXI estão começando a abrir. As novas análises de velhas amostras, algumas inéditas, confirmam os resultados do célebre experimento de Miller e Urey de 1953. E ainda revelam outros caminhos de reação para a formação de moléculas orgânicas na Terra primitiva. No experimento de 1953, Stanley Lloyd Miller e Harold Urey, na época ambos estavam na Universidade de Chicago, buscaram simular as condições da atmosfera terrestre primitiva. Conforme postuladas por Alexander Oparin e Haldane, para essa demonstração experimental, Miller usou um sistema fechado contendo os principais gases atmosféricos primordiais, como hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água. Em meio a descargas elétricas que simulavam raios, essa mistura foi submetida a diversos ciclos de aquecimento e condensação de água, o que simulava a chuva. O resultado, publicado num artigo na revista Science sob a autoria de Miller, demonstrava empiricamente a síntese de moléculas orgânicas a partir de componentes da atmosfera primitiva da Terra. No segundo episódio da série clássica Cosmos, Carl Sagan explica e comenta a experiência de Miller. Se o leitor tiver minutos, acompanhe entre aproximadamente 47 e 52 no vídeo a seguir. Aí está aqui. Stanley Miller podia deitar nos louros da fama, mas não parou por aí. De maneira mais discreta, ele continuou fazendo variações de seu experimento mais famoso nos anos seguintes. Numa experiência realizada em 1958, quando atuava no Departamento de Bioquímica do Colégio de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, em Nova York, Miller teve a ideia de usar um composto orgânico chamado cianamida. Os cientistas da época já suspeitavam que a reação com cianamida poderia funcionar para produzir aminoácidos e peptídeos, mas apenas em condições ácidas, o que pensava-se seria pouco provável na Terra primitiva. Não sabemos ao certo de onde Miller tirou a ideia de experimentar com cianamida, um composto usado pela indústria farmacêutica, mas novas análises de amostras inéditas provam que o experimento de 1958 deu certo e que a acidez não seria pré-condição para a reação com a cianamida. O homem por trás dessa descoberta de Miller é um dos seus discípulos. Seu nome é Jeffrey Bada e ele foi o segundo estudante de graduação a ser orientado por Miller. Os dois tornaram-se íntimos e colaboraram diversas vezes ao longo de suas carreiras. Quando Miller sofreu um sério derrame em 1999, Bada recebeu do laboratório do antigo mestre várias caixas. Eram verdadeiras caixinhas de surpresas deixadas por Miller. Não faz muito tempo, Jeffrey Bada começou a abrir essas caixinhas de surpresas. Eu abri uma das caixas e nela havia
todas aquelas caixinhas, explicou Bada ao FIS.org. Comecei a revirá-las e percebi que eram todas de seus experimentos originais, ou seja, de Miller. Nas caixinhas havia amostras do famoso experimento de 1953. Esse experimento foi repetido várias vezes, não foi uma vez só não. E de outros relacionados. As caixas estavam bem preservadas e haviam sido cuidadosamente marcadas pelo próprio Miller, incluindo detalhes como o número da página onde o experimento foi descrito no diário de laboratório do cientista. Atualmente, Bada trabalha como professor de Química Marinha no Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia em San Diego. Para um estudo recém-publicado, Bada forneceu amostras do material do experimento com cianamida de 1958. Essa reavaliação de Miller contou com colaboradores do Center of Technical Evolution do Instituto de Tecnologia da Geórgia, da Fundação Nacional de Ciência da Ciência dos Estados Unidos e do Programa de Astrobiologia da NASA. As amostras de 1958 foram analisadas por Eric T. Parker e seu orientador Facundo M. Fernandes, ambos da Escola de Química do Instituto de Tecnologia da Geórgia. As amostras de mais de meio século foram submetidas a análises por cromatografia e espectrometria de massa, segundo as análises cujos resultados foram publicados online em 25 de junho na edição internacional do jornal Weight Chemistry. A experiência de Miller de 1958 foi bem sucedida, pois a reação com cianamida formou peptídeos, ou seja, fizeram outros experimentos mostrando a formação espontânea de elementos que são necessários à vida, mostrando que não há necessidade de um criador. Agora, esses experimentos provam que essa seja a origem da vida, não, mas mostra que é plausível. Agora, essa informação que as pessoas passam, não é informação, essa sugestão baseada em fantasia, dizendo que foi uma mente inteligente, isso não passa de falácia. Com a adaptação para permitir o uso de equipamentos modernos, a experiência de 1958 foi replicada, confirmando os resultados originais e esclarecendo o funcionamento da reação. Descobrimos alguns dos mesmos produtos de polimerização que observamos nas amostras originais. Isso corrobora os dados que coletamos na análise dos originais, explicou Parker ao FIS.org. Apesar das surpresas, essa não é a primeira replicação ou reavaliação dos antigos experimentos de Miller com técnicas modernas. Em 2008, uma equipe encontrou amostras da experiência clássica de 1953 e sua análise demonstrou que a síntese de peptídeos havia sido mais eficiente do que Miller conseguiu publicar na Science de 1953. Em 2011, Parker analisou amostras de outro experimento de 1958, no qual Miller usou sulfeto de hidrogênio como reagente numa experiência com um balão de descargas elétricas. Este outro experimento também produziu mais aminoácidos do que o famoso estudo de Miller em 1953. Será que essas caixinhas guardadas pelo professor Bada armazenam novas surpresas? Bom, aqui aconteceu o que? Voltando, fizeram os experimentos, pegaram um experimento do Miller e mostrou-se que o que ele havia comprovado em 1953 não era mentira. Aquilo aconteceu. Tentaram replicar as condições na Terra primitiva e mais aminoácidos se formou, mais peptídeos se formaram. Inclusive essas caixas que ele pegou em 1958. Ia fazer esse experimento e mostrou que o experimento com cianamida, certo? Cianamida, é isso mesmo. Ele deu certo, formou peptídeos, certo? E fizeram em 2011, formou mais aminoácidos, mostrando que a origem abiótica, que essa é uma das mais prováveis para a origem da vida. Agora, não existe nenhuma informação que comprove um Deus, principalmente do cristianismo, criando nada. Mas vamos continuar, porque um vídeo para você dar informações
não é rápido, certo? Agora, olha só. Ela vai falar o seguinte, aí que ele passa para ela, se eu estou falando na primeira afirmação do Michelson Borges, eu anotei os pontos. Aí ele passa para ela, para Ana Maria Garçom, entendendo, não é Garzon não, tá, gente? O Z, que é o Zeta, é Zeta, tá? Não bota o Bu na frente, é Zeta. O espanhol, que é a nossa letra Z, ele tem som de F, tá? Então o nome é Maria Garçom, não Garzon, certo? Vamos lá. Ela fala assim, ó: entendo essa diferença entre informação e código genético. A gente entende muito mais. Entendo não. Ela falou: entendendo essa diferença entre informação e código genético, a gente entende muito mais o papel da mente inteligente por trás dela. Ou seja, falsa premissa. Falsa premissa. Entendendo a diferença entre informação e código genético, a gente entende muito mais o papel da mente inteligente por trás delas. Por que eles querem dizer? Se algo é complexo, logo tem um Deus por trás. Ou tem um Deus, ou tem uma mente inteligente por trás disso. Não compreendo, então foi Deus. Ora, qual seria, primeiramente, a base para ela usar isso? Primeiramente seria o quê? Convicção, fé. Isso não é base. Isso é a base para ela afirmar tal coisa. Mas isso em ciência prova alguma coisa? Não. Outra coisa. Teria que se provar o seguinte: qual Deus existe? Porque a humanidade criou no seu imaginário, ao longo de vários milênios, de alguns milênios, melhor dizendo, ou podemos dizer de vários séculos, criou vários e vários e vários deuses e deusas, ou concepções parecidas. Então teria que provar qual desses que existem, ou que existe, e qual desses que existe, e provar como ele criou. Porque você não tem. Porque na verdade isso é o seguinte: tudo é complexo, ela vai apresentar o código genético, até ali, beleza, tem ciência ali. Depois, eu acho que foi entendida, e o cara vai fechar falando que isso aí tem uma mente inteligente por trás. Provou alguma coisa? Não provou nada. Agora, eu provei aqui, mostrei algumas coisas em relação ao experimento de Stanley Miller, que mostra que é plausível que a origem da vida seja dessa forma. Alguns vão defender a panspermia, que veio de fora, que veio de outro planeta. Tá, mas isso aí só vai jogar o quê? A causa para outro lugar. Para outro lugar. E mesmo que provasse, não, se algum dia alguém conseguisse ir pesquisar, não, a vida se originou desse planeta aqui, veio para cá e trouxe para cá até a vida. Beleza. Mas seria o quê? Seria algo físico. Algo real, nada imaginário, beleza? Mas eu quero ler outra coisa para vocês aqui. Vamos aqui em relação aqui, ó. Eu até deixei isso aqui eu vou deixar o outro site, tá? Na matéria que eu li para vocês. E esse aqui está no meu vídeo quando eu falo sobre a origem da vida, um passo à frente da explicação da origem da vida. Como o vídeo não vai ficar muito pequeno, então eu vou quer dizer, não vai ficar um pouquinho longo, eu vou ler só essa parte aqui, ó. Certo? Olha aqui para vocês verem. E vocês podem ler depois tudo. Em 1961, em uma experiência com uma solução aquosa de amoníaco e ácido cianídrico, o espanhol Juan Oro então demonstrou que uma energia de aquecimento ou da descarga elétrica levou à formação de uma adenina, que é uma das bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Lembrando, gente, as bases nitrogenadas do DNA, adenina, guanina, citosina, timina. O que acontece? A adenina é uma dessas bases nitrogenadas, certo? E ele mostrou que essa descarga elétrica levou à formação de uma adenina, mostrando mais uma vez que não teve nenhum Deus por trás. Contudo, os exatos processos de síntese que conduzem a partir de moléculas simples, água, amoníaco, metano, óxidos de carbono, até moléculas orgânicas simples, formaldeído, cianeto de hidrogênio, ácido fórmico e finalmente para moléculas complexas, tais como aminoácidos, purinas e purimidinas, não foram ainda esclarecidos. Para explicá-los, foram usadas a radiação ultravioleta e a energia térmica das fontes hidrotermais marinhas.
as reações redox em um mundo em ferro e enxofre, a radioatividade de fundo do planeta e até mesmo as ondas de choque geradas pelo impacto de meteoritos. No novo estudo, baseado em uma série de simulações de computador, Saita e Saja têm examinado o papel de um fator até então não considerado adequadamente, os campos elétricos. Aplicando os campos elétricos para as misturas de água, amoníaco e metano, adicionou-se variadamente com átomos de monóxido de carbono e de azoto, nitrogênio, e tem demonstrado que, dependendo da intensidade do campo elétrico presente, as moléculas sintetizantes nas experiências de Miller, Oro e outros podem formar-se espontaneamente em tempos da ordem de picosegundos. Particularmente significava a explicação da formação de formamida, como foi demonstrado recentemente que esta molécula submetida à radiação UV permite a formação de guanina. Guanina era a única das 4 bases de nucleotídeos que não tinham conseguido produzir apenas pelo fornecimento de calor para a sopa primordial, para que os estudiosos da origem da vida pudessem apelidada de guanina G faltando. Muito bem, gente, depois vocês leem isso aqui tudo. O outro experimento mostrando também que os fatores do ambiente podem formar elementos orgânicos no ambiente, certo? Então o que acontece? Então quando ela fala ali que há uma mente por trás, há um papel da mente inteligente por trás dela, simplesmente ela não provou nada. Mas agora, tá aqui as provas que eu estou te dando. Só algumas, tem várias. Você pode estudar e tem várias coisas. Agora, uma coisa interessante, ela vai explicar os códigos, a transformação dos códigos de 3 das bases, das bases do DNA. Aí vai falar da transformação, a linguagem para proteína, aquela coisa toda. Linguagem para RNA e depois transformar em proteína, aquela coisa toda. Beleza, ela explica ali, vai explicando dentro da ciência o que é um DNA, base nitrogenada, os códigos, tranquilo. Só que não provou nada, não provou nenhum Deus. Beleza, agora é engraçado que é o seguinte, aí eu fui ver, você vai ver o vídeo quase todo ela explicando ali, só explicando o DNA. Legal. Os códigos genéticos, legal. Explicou como Deus? Não, provou que ele criou, mostrou como ele criou. É isso que nós precisamos. Aí, tem gente que pensa o seguinte, que o vídeo ninguém respondeu. Por que é tão ridículo? Porque é ridículo. Olha o tempo que eu estou perdendo aqui para responder uma coisa ridícula como essa. Mas beleza, eu quero mostrar outra coisa que foi ridícula. Olha aqui, ó. Os genes, ela botou uma frase lá. Os genes são como a história. E o DNA é a linguagem em que essa história é escrita, do Sun Qian. Não sei se pronuncia assim. Eu fui procurar para ver se esse cara era evangélico, não consegui descobrir a religião dele, não descobri. Mas eu descobri que ele é um autor renomado, ele é um jornalista, e não só isso. Ele também é divulgador científico. Aí eu falei, opa, pegar uma frase do cara, beleza, até aí tudo bem. Mas será que ele confirma o criacionismo? O desastre inteligente? Porque desastre inteligente e criacionismo é a mesma merda. É a mesma merda. Mas vamos lá. Eu vou pegar. E o que aconteceu? Eu procurei essa frase. Parece que é do livro O Polegar do Violinista. Vou até depois comprar quando eu tiver melhores condições. E peguei aqui a sinopse para ver um pouquinho sobre isso aqui, né? Ele vai falar, porque ele tem vários livros com história do DNA, coisas científicas em forma de história. Olha o que ele colocou aqui, ó. Na sinopse do livro, o que conta? Olha só, interessante, né? Que ela pegou a frase desse cara. Ó, a história que há neste livro, que é o Polegar do Violinista, tá aqui a sinopse do livro. O Polegar do Violinista foi estruturado de maneira que cada capítulo comece no remoto passado microbial, passe para nossos ancestrais animais. Opa! Ancestrais animais? Então parece que esse cara é evolucionista. Paire sobre primatas e concorrentes hominídeos como o homem de Neandertal e combine com surgimento de seres humanos modernos e cultos,
com sua linguagem fluorescente e seus cérebros hipertrofiados. Contudo, à medida que o livro avança, veremos que as questões ainda não estão totalmente resolvidas. Claro, as coisas ainda são incertas, em especial o problema de como vai acabar esse grande experimento de desenterrar tudo que há para saber sobre o nosso DNA. O nome do livro é O Polegar do Violinista. Eu estou querendo até comprar esse livro para ver como é que é. Então, essa é a frase. Ela pegou a frase desse autor, e aqui temos um livro. Eu estou lendo a sinopse do livro, né, gente? Mas pelo que eu estou vendo ali, o livro não vai refutar evolução, ele só confirma. Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Se alguém pegar alguma parte e falar que refuta a evolução, beleza. Aí voltando aqui, aí ela vai ficar um tempo, a maior parte do vídeo, o vídeo tem 10 minutos, a maior parte do vídeo falando sobre isso aí. Aí o cara termina, o vídeo são 10 minutos e 2 segundos. Aí o Michelson Borges vai terminar falando sobre um livro do Dawkins, como sobre a informação do núcleo de uma ameba tem informações para encher a enciclopédia britânica. Aí como se isso aí desse alguma prova de um Deus. Que é aquilo, gente. É aquela coisa, o apelo à ignorância. Como eu mostrei aqui, a vida pode ter uma origem abiótica. Tem experimentos que apontam isso. Sim, são hipóteses científicas, certo? A teoria da evolução, lembra, gente, não sabe o que é teoria, não sabe o que é lei científica, postulados, assista meu vídeo explicando termos científicos, tá? Teoria científica não é pensamento de uma hipótese, não. É o mais alto grau de confirmação de uma verdade científica, é a teoria científica. Por que a teoria da evolução ela é um fato? Por quê? Porque tem provas dela. Tem provas. Agora tem coisas que são o quê? São hipóteses, mas é o quê? São plausíveis, porque há experimentos mostrando. Certo? Agora, terminar isso, aí usando que uma ameba tem muita informação em seu núcleo, e não sei o que, isso aí prova algum desses, porque é complexo. Ora, é aquele apelo à ignorância. O que é o apelo à ignorância? Ora, é muito complexo, eu não sei como isso pode ter surgido, como aconteceu, então logo foi o Deus judaico-cristão, que é o Deus um dos mais novos que existem. Um dos mais novos que existem aí, que existem, digo assim, não é que existam deuses, que existe no imaginário, tá? Que existe no imaginário, nas crenças das pessoas, é isso. São os deuses defendidos, porque antes de aparecer esse Deus, que apareceu como? Ele foi criado por um povo antigo. Antes de aparecer esse Deus, o que acontecia? Tinha outros deuses que as pessoas acreditavam. Pegaram El, ou El, vou chamar, não, que a pessoa chama de El, mas é o El, certo? Esse El e o Javé, eles uniram, de panteões diferentes, uniram e outros deuses para formar o Deus do monoteísmo, que é o Deus do judaísmo. Os primeiros judeus, ou os hebreus, eles eram o que? Enoteístas. O que é isso? O que é um enoteísta? Alguém vai falar, o que é isso? Enoteísta é aquele cara o seguinte, que acredita que possa existir vários deuses, mas ele vai adorar um específico e vai selecionar aquele para ser o principal. Depois ele passa a ser o que? Monoteísta. Que aí o monoteísmo acredita o seguinte, que só exista um e que não exista mais nenhum. Todos os outros sejam falsos e o dele seja verdadeiro. Isso é monoteísmo, certo? Então quando formaram tudo que o nome que você vê às vezes para Deus na Bíblia, que é El, que a pessoa fala de que é o Deus, que a palavra que foi traduzido por Deus, esse nome El ou El, preferi chamar assim, era o nome de uma divindade, não significava Deus, era o nome próprio de uma divindade que era adorada antes mesmo do Deus hebreu. Isso aí transformaram no que? No que você conhece hoje como Deus. Então, primeiramente, se esse Deus ele é verdadeiro, primeiro vai ter que se provar que ele é verdadeiro. Também acho que foi uma transformação que veio ao longo da história. Quem estuda sabe isso. Então, beleza. Agora, para provar que exista o desastre inteligente, primeiro, tem que provar que o Deus dele é verdadeiro e provar como ele criou. Agora dizer, tem uma inteligência por trás porque é complexo, é mesmo. Mas então é o seguinte, nesse próprio livro aí,
Vai falar do quê? De câncer, que também pode ser transmitido de pessoas para pessoas, em gerações. E aí? Isso é um design inteligente? Ou um design burro? Se existisse esse design mesmo. Isso mostra inteligência? Com inteligência, faz com que o que? Vai estudar, vai ver a vida dos leões como é que é. Sabe como é a vida dos leões? O leão é o seguinte, quando ele invade um outro grupo, um outro bando, e, por exemplo, ele consegue expulsar o macho dali. Se tiver filhotes, ele mata os filhotes para as fêmeas entrarem no cio e não ter descendência do outro. Isso é inteligência? Isso é o design de um ser inteligente? É uma adaptação. Hein? Qual que é o design inteligente de um caracol que defeca pela cabeça? Hein? Qual que seria o design inteligente disso? Nós podemos ver o quê? Uma adaptação. Porque conforme a concha ela não tem saída por trás, então o que acontece? Há uma torção e o aparelho escritor fica por cima. Uma adaptação. Qual seria o design inteligente de aves que não voam? Quem conhece a evolução, estudo, sabe que as asas são mecanismo do quê? De adaptação. Entenderam aí? Então, não provou nada, aí ele termina assim. É assim que termina o vídeo. Então eu vou falar por que muita gente não respondeu. Deixa eu ver aqui como foi o comentário dele. Ele falou assim: veja se consegue. Se não conseguir, a gente pode pedir para o Francisco Quilmento ou para o Alexandre. Não, se o Francisco Quilmento for responder, ele vai dar uma aula bem melhor que a minha, porque o cara ali é crânio. O cara é crânio, entendeu? O Alexandre também. Agora, por que tem gente que não responde alguns vídeos? Eu vou falar uma coisa para você, Carlos. Eu só estou respondendo o vídeo que ele botou aqui, né? Dando a resposta aqui. Como ele respondeu com educação, estou tratando ele com educação, mas a ideia de design inteligente é louca. A ideia de design inteligente não tem como eu tratar isso como ciência. Mas deixa eu falar uma coisa para você e outros cristãos que chegam aqui. Quando alguém não responde algo, não significa que ele não tenha resposta, ou que ele foi refutado, ou que o cristão provou alguma coisa. Às vezes o troço é tão ridículo que não vale você responder. Por exemplo, pediram para falar várias vezes sobre os vídeos da pastora Nadir. Gente, primeiro, uma mulher. Pensa uma mulher feia. É feia pra caralho. É feia. É feia pra caralho. Que não tem. Parece que ninguém vai ter coragem de pegar aquilo. O que ela vai querer fazer? Empacar a vida dos outros. Quer falar de sexo, quer falar de tudo. Não tem como eu responder aquilo da moral ainda por cima. Gente, aquilo ali era pra ter uns 10 inscritos. Não, ela tem milhares. Porque tem gente que fica dando papo para aquilo. Porque, gente, é uma alucinação tão grande que não vale a pena você responder. Não vale. Você fica dando voz para esse pessoal, não dando palco para ele. Então, tem gente aqui, tem gente que não responde. Por quê? Porque é ridículo. Porque o vídeo não prova. Você pode ver, o vídeo faz sentido. Ele diz, faz sentido. Ele faz sentido sim. Faz sentido que o desastre IntelliJeg não é ciência. E que os caras são apelões. Os caras apelam. É a mesma coisa que eu falasse que o Gasparzinho criou o mundo e falasse, o Gasparzinho criou o mundo, então logo ele criou o mundo. Que é isso? Gente, não tem provas. Quando alguém afirma alguma coisa em ciência, tem as provas. A gente apresenta artigos, experimentos, quem foi, quem fez, quem falou, porque provou por A mais B. Mas os caras não. Eles pegam o seguinte, sou biólogo, sou físico, sou farmacêutico, design inteligente existe. Provou alguma coisa? Provou alguma coisa? Não provou nada. Não adianta dar carteirada em ciência porque não vai dar. Sabe que a carteirada seria carteirada em ciência? É o cara usar seus títulos para querer provar absurdos. Eu posso dizer que Shiva vai destruir o mundo, eu posso dizer que Brahma criou o mundo. E aí? Provei alguma coisa? Provei alguma coisa? E outra coisa, é aquilo. Eu até pensei que essa moça ia cair naquela besteira de que tinha o DNA de Deus no código genético. Pensei que ela ia cair nessa besteira, porque já foi refutada há muito tempo. Ainda bem que ela não caiu. Mas ela não provou nada. Ela vai falar sobre a complexidade, sobre o código. Aí ela termina falando assim, antes dela voltar para ele, que informação genética seria a sequência e o código genético seria o conjunto de regras para interpretar essa sequência para ser usado em uma outra linguagem. Beleza.
Provou algum Deus. Aí o que eles vão fazer? Vão dizer que não, porque há códigos linguísticos, há código Morse. Mas aí vou dizer, porque isso aqui foram criados pelo homem, então logo esse código genético é criado por uma divindade. Só que é o seguinte, o ser humano tem provas que ele existe, tem provas que ele criou esses códigos. Agora, a vida, o código genético, a evolução da vida, não tem nenhuma prova de que um Deus está por trás. Você não encontra essa evidência. Não. E não é necessário por quê? Porque nós podemos ver pelos experimentos que há elementos orgânicos que podem se formar espontaneamente na natureza. Inclusive, há no solo elementos para fazer ligação, por exemplo, entre nucleotídeos. Certo? A momorinonita também ela favorece essa ligação. Ela está presente em argila, é um tipo de argila. Nas camadas geológicas pode ser encontrado e já foi pesquisado. E você também pode reproduzir esse sequenciamento de nucleotídeos e também ligar um aminoácido a outro. Certo? Então, gente, temos elementos no meio ambiente que favorecem o surgimento de elementos orgânicos, certo? Mostrando que não há necessidade de um design ou de um Deus. Agora, quando você diz que pega códigos humanos que o ser humano inventou para dizer, bom, se esse aqui é um código, esse aqui é um outro, então tem que ter alguém por trás. Só que nesse outro que a gente pega do ser humano, não só do ser humano, da vida em si, você não tem nada mostrando que tem um ser criador inteligente por trás. Você pode demonstrar por vários experimentos que eles podem surgir espontaneamente. E claro, gente, e a resposta para você, como é que surgiu cada ser, é muito longo, né, gente? É muita coisa. E é muita coisa para se descobrir. Mas você não pode colocar fantasias no caso. Aí esse vídeo aí, que o Carlos sugeriu que eu respondesse, daí é só blá blá blá, é só empulhação. É só empulhação. Logo é complexo, é como eu falei no início do vídeo. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas logo é complexo, então logo tem um... Não, isso é forçar a barra, cara. Isso é forçar a barra. Inclusive, acho que ele já debateu com alguns amigos meus, já debateu aí. Vocês podem ver no canal aí, acho que do Ismael, no canal do Cadu Dorim, tem debate deles aí. Mas geralmente é o seguinte, cara. Geralmente o pessoal do Desastre Inteligeg quer sempre achar que, nossa, esse vídeo aqui provou alguma coisa. Esse vídeo aqui ninguém refutou. Não, gente. Não. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui. Tá, não, foi só isso. Aí ele termina falando, diz que teria muita coisa para falar, pega aquela citação do Dawkins e termina. Ou seja, em nenhum lugar ele provou. Já expliquei porque que eu não utilizei o vídeo aqui para evitar problemas. Mas vocês podem ver, se vocês quiserem ver, né, o vídeo, você vai ver tudo que eu falei aqui é o que está lá. Claro que eu não vou repetir palavra por palavra, né? Ela fica o quê? A maior parte do tempo só explicando esse código genético, diferença entre informação e código genético, para no fim o quê? Jogar uma fantasia no meio. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Não provam nada, não demonstram nada. Mesma coisa que a pessoa explicasse, fizesse uma aula, sabe, sobre DNA, sobre explicação dos nucleotídeos, base nitrogenada, vai falando de ARN e proteínas, legal, falasse uma aula inteira, falasse 2 horas, falasse, aí no final falasse, gente, quem fez isso aqui foi um duende mágico. É a mesma coisa. Entenderam aí? Então, gente, eu vou deixar o experimento que eu li aqui no site, entendeu? Também sobre o Stanley Miller, sobre as caixinhas de surpresas dele. E vou deixar para vocês aqui, vocês podem ler à vontade, entendeu? Agora entenda uma coisa. Quando alguém não responde um vídeo, primeiro, ninguém tem todas as respostas. E não significa o seguinte, não significa que se nós não temos uma resposta para determinado assunto, isso não significa logo que fomos refutados ou que Deus existe. Que lógica é essa? Eu não sei de muita coisa. Eu não sei de eletrônica.
Ou então, pô, se eu não sei de eletrônica, então logo Deus existe? Não, né, gente? Entendeu? Mas isso aí, esse vídeo é facinho. Facinho refutar. Esse vídeo, quer dizer, na verdade, esse vídeo, ele se autorrefuta. Ele está refutando em si mesmo. Por quê? Porque em nenhum momento provou. Eu quero o seguinte: prove primeiro que Deus existe. Não é você, então prove que ele não existe. O que não existe já está provado que não existe. Acabou. Eu quero que você prove primeiro que Deus existe. Segundo, prove que ele criou como ele criou. Tem algum artigo disso? Não. O que eles falam aí nesse vídeo é aceito pela comunidade científica? Não. Lembrando, ter formação e falar besteira isso não é aceitação pela comunidade científica. Porque aquele paspalho lá do Ciência de Mentira, o Fonfon, ele fala um montão de merda. Ele tem formação. Se eu não me engano, não sei se ele tem doutorado, se ele tem mestrado ou doutorado. Tem, mas ele teve que reconhecer as felicidades da Terra, porque ele não conseguiu o diploma dele falando das besteiras que ele fala hoje. Exatamente. Por quê? Porque uma coisa é você ter formação. Outra coisa é aquilo que você defende após a sua formação, se aquilo tem peso e se aquilo ali é aceito pela comunidade científica. E o que eles falam ali naquele vídeo do desastre de Teligeg não é aceito pela comunidade científica. Simples assim. Certo? Então tá aí. Ninguém consegue responder, ninguém consegue refutar. Já viram que não, já foi respondido e tá mais do que refutado. Tá bom? Entenderam aí? Tudo bem então. Fique aí com o nosso clube de membros. Você que não é membro, faça parte, ajude, quer ajudar ainda mais o canal, sendo membro, seja membro. Eu quero ajudar, eu quero contribuir mais, eu quero ajudar para melhorar os equipamentos do canal. Quero fazer, tenho a transferência, posso fazer, tem a chave Pix? Tem, tá no comentário fixado. Outra coisa, você que não pode, não tem problema, você vai ajudar do jeito que você sempre ajudou, passando a informação, compartilhando, curtindo, comentando, e tragam mais pessoas para se inscreverem no canal, que assim você me ajuda, e o canal crescendo, o algoritmo entende, né, que o canal está tendo relevância, e tendo relevância vai recomendar ainda mais, e mais pessoas verão os meus vídeos, tudo bem? Então, agora sim, um grande abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, contra toda a pseudagem e contra o negacionismo também. Tudo bem? Então até a próxima, sucesso, tchau, tchau.